Querido Deus e Pai, obrigado por tuas bênçãos, pela oportunidade de termos aqui conosco o pastor Michelson Borges. Nós queremos rogar que o Senhor o ilumine mais uma vez nesse tema tão especial que será tratado hoje, que vai envolver a questão do criacionismo versus evolucionismo. Pedimos que o Senhor possa, de uma forma muito abundante, derramar sobre ele o teu Espírito Santo. Toma-o em tuas mãos, é o que rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Everton, bom dia. Bom dia, demais colegas, pastores. É uma alegria, privilégio também estar com vocês nesse momento aqui, nessa reunião especial. Falar sobre criacionismo para mim é uma paixão. Desde que eu me tornei um criacionista, lá no fim dos anos, começo dos anos 90, eu não nasci em lar adventista, cresci como um jovem evolucionista. Na verdade, o primeiro livro que eu escrevi, se é que eu posso chamar de livro aquilo, eu tinha 15 anos, era um livro evolucionista, né? Era uma ficção científica. O personagem principal seria aquilo que eu poderia chamar de o próximo passo da evolução humana. Eu tenho só o original guardado. Eu datilografei na época, né? Os pastores mais novos aí talvez nem saibam o que essa palavra significa, mas eu datilografei esse livro nas férias de verão e está lá em casa guardado como um documento que eu uso para provar que realmente eu defendi essa bandeira darwinista e não foi muito fácil não mudar de ideia. Foi no ensino médio, quando eu cursava Química, lá na minha cidade natal, em Criciúma, Santa Catarina. Eu conheci então um jovem adventista, criacionista, graças a Deus um rapaz muito estudioso, conhecia muito bem as doutrinas e também o criacionismo. E nesse contato, foram 3 anos quase aí de discussões, de estudos, né? Não foi, como eu disse, tão fácil assim, mas graças a Deus, quando eu compreendi realmente que o criacionismo, eu entendo assim como uma interface lógica entre a boa ciência e a boa teologia. E eu fiquei maravilhado em ver como a Bíblia ela se harmoniza com a verdadeira ciência. E então, como eu me tornei um criacionista convicto, eu passei a divulgar esse modelo conceitual de todas as formas que eu pudesse, né? Em 2015 eu criei, 2005 na verdade, já faz 15 anos, eu criei um blog chamado criacionismo.com.br e graças a Deus, nesses 15 anos, muitos jovens, muitas pessoas têm ali encontrado materiais, têm se aprofundado no assunto. E nesses 21 anos de CPB, eu também já tive o privilégio de publicar alguns livros, eu creio que vocês devam conhecer alguns deles. Eu trouxe aqui pelo menos uns 3. Esse aqui é o livro Porque Creio. Foi uma resposta, na verdade, a uma matéria muito infeliz em 2002, se eu não me engano, quando a revista Galileu publicou uma matéria de capa sobre o criacionismo e afirmou muitas coisas levianas ali. Uma delas é de que os criacionistas não teriam assim, seriam especialistas autoproclamados, como se não houvesse doutores, pesquisadores, PhDs no meio criacionista. Então, na época, eu entrevistei 12 cientistas criacionistas e rendeu então esse livro aqui, uma coletânea de entrevistas com esses pesquisadores. Recomendo a vocês. Porque creio, 12 pesquisadores falam sobre ciência e religião. Um pouco mais recente é esse aqui, A Descoberta, que eu escrevi em parceria com um amigo, também escritor, o Denis Cruz. É um livro bem interessante, quem sabe, para adolescentes, pré-universitários, e você também vai gostar, porque, na verdade, é uma história, né? Nós criamos uma história, é uma ficção, então, usando a literatura para ensinar criacionismo, ensinar apologética. O livro trata dos pontos mais importantes, assim, nessa questão toda aí de ciência e religião. O personagem principal é um cientista, um físico ateu. Ele passa por uma série de experiências na vida e não vou contar aqui detalhes para não perder a graça depois da leitura, né? Então, fica também essa recomendação aqui. A Descoberta, a experiência que revolucionou a vida de um cientista ateu. Esse aqui também é mais ou menos recente. É o livro Terra de Gigantes. Essa aqui é a edição em espanhol, que foi publicado também lá pela Assis, né? A nossa editora na Argentina. Esse aqui eu recomendo para os filhos de vocês, os juvenis, até adolescentes, né? Também vão gostar. É uma história também, tem personagens pré-diluvianos e personagens pós-diluvianos. Eu sei que o mercado aí está inundado de livros sobre dinossauros, é um assunto palpitante, todo mundo gosta disso, até adultos, né? Desde a minha infância eu gosto desse assunto, me diverti muito escrevendo esse livro. Então eu corri para apresentar a versão criacionista desse tema, né? Quem criou os dinossauros? Como eles se extinguiram, né?
como entendê-los numa ótica bíblica criacionista. Está aqui, o livro Terra de Gigantes, ele é todo ilustrado e tem, como eu disse, um roteiro, um enredo, né? Então a leitura é bastante envolvente ali. Eu não estou com ele aqui agora, mas um outro livro que eu sempre gosto de recomendar dos que eu produzi é o A História da Vida. E nesse livro, eu diria que é talvez a minha melhor contribuição para essa área do criacionismo, porque ali eu agrupei os principais argumentos que me fizeram mudar do evolucionismo para o criacionismo. Então, é um livro que fala sobre dilúvio, dinossauros, datação radiométrica, os principais argumentos, né, que sustentam o modelo criacionista, enfim. É um livro de um jornalista, eu não sou cientista, portanto, eu procurei traduzir os assuntos para uma linguagem bem acessível, né? Eu costumo dizer que o História da Vida é uma introdução ao criacionismo. Se você quiser começar por algum livro, humildemente eu sugiro esse aí, então, A História da Vida. E como eu estou aqui com vários pastores e amigos, colegas, que são formadores de opinião também, eu não queria perder a oportunidade de fazer uma divulgação a mais, que é o relançamento do meu livro, A Chegada do Adventismo ao Brasil. Está ainda quentinho aqui, né? Recém-impresso. É um livro que eu publiquei no ano 2000 aqui pela CPB, já faz 20 anos. Foi o meu TCC de jornalismo, na verdade. E aí, a pedido da divisão sul-americana, pastor Dolci, Desbravadores especialmente, né? Eu fiz uma atualização completa do livro, tem muita informação nova que a gente conseguiu descobrir aí, pesquisando a mais, tendo hoje em dia acesso, né, às revistas antigas em formato digital. Saiu então a nova edição aqui do A Chegada do Adventismo no Brasil, Histórias de Fé, Coragem e Dedicação. Gostaria que os pastores, especialmente, conhecessem como foram os primórdios, né, do nosso movimento aqui no país. Tem muita história inspiradora aí, né? Inclusive, o primeiro divulgador do criacionismo moderno, o primeiro brasileiro batizado pela Igreja Adventista do Sétimo Dia. Lembra do nome dele? Guilherme Stein, né? Guilherme Stein Jr. Em 1929, ele publicou um livro com um teor criacionista, o livro O Sábado. Ele fala sobre supernovas, sobre geologia. Incrível. Esse homem era... Eu comparo o Guilherme Stein ao Andrews, né? John Andrews. Ele foi o nosso John Andrews no Brasil. Conhecia 40 idiomas, lia fluentemente grego e hebraico. Fez a primeira tradução do Caminho a Cristo do alemão, do inglês para o português. Ele se converteu lendo O Grande Conflito em alemão. É um grande pioneiro, um grande pioneiro multifuncional. Foi o primeiro diretor de escola, primeiro editor da CPB, na época ainda chamava Sociedade de Tratados Internacional. Foi o primeiro professor, né, adventista. Ele é pioneiro em várias áreas e esses pioneiros merecem ser reconhecidos, né, pela memória resgatada e mais, nos inspirar a terminar o que eles começaram com tanta bravura. Tá bom? Fica aqui, então, esse merchan inicial antes da palestra, né? Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela aqui. Eu preparei um preze do tema, né, que eu quero lhes apresentar. Eu sei que o título é um pouquinho provocativo, né? As maiores fake news evolucionistas, mas, na verdade, a ideia não é criar nenhum clima de combate, de beligerância, né? Porque eu não sou adepto disso, eu não gosto dessas coisas de debater. Tanto é que nas minhas redes sociais, a maioria delas nem tem espaço lá para debate, para comentários, eu apresento as minhas ideias. Quem quiser buscar alguma coisa no privado, estou ali à disposição, mas ficar debatendo não creio que leva a lugar algum. Eu só usei aqui uma expressão que está na moda, né? Fake news, para indicar conteúdos que não correspondem à verdade, aos fatos, né? E essa palestra aqui, essa apresentação, ela tem esse objetivo, mostrar algumas falácias, né, que são propagadas por evolucionistas, talvez mal informados ou, às vezes, até mal intencionados, né? Eu quero começar citando aqui um autor que marcou a minha infância, Carl Sagan, minha adolescência, né? Eu comprei o livro dele, Cosmos, num sebo, eu lembro, eu tinha acho que uns 14 anos, eu devorei esse livro, né? Sempre fui muito apaixonado assim, por ciência. E ele tinha uma série, nos anos 80, com esse nome aí, Cosmos. Num dos livros dele, Sagan diz o seguinte, no livro O Mundo Assombrado pelos Demônios, página 20. Se houvesse ampla... só para pontuar, Sagan foi um grande astrônomo, divulgador de ciência, mas era evolucionista e ateu, inclusive, né? Ele diz assim, que se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada,
Então, gravem aí agora na memória essa expressão, evidência adequada. Eu vou voltar a ela várias vezes. Então, se houvesse ampla compreensão de que os dados do conhecimento requerem evidência adequada antes de poder ser aceitos, não haveria espaço para a pseudociência. Então, eu estou me baseando numa proposta de Carl Sagan, a de que deveria haver uma evidência adequada antes de que as ideias fossem aceitas. Tanto criacionistas quanto evolucionistas, ou em qualquer outra área, né? Nós precisamos fundamentar nossas ideias, nossa cosmovisão, em evidências adequadas, se não temos provas, pelo menos, que tenhamos evidências adequadas, ok? E ele propõe nesse livro também que deva existir um equilíbrio entre o ceticismo e a credulidade. O bom ceticismo é aquele que mantém nossa mente aberta para novas ideias, né? Para questionar as ideias antigas. Eu costumo dizer que eu só sou criacionista hoje porque eu fui cético. Eu me permiti duvidar das premissas que eu tinha adotado como evolucionista. Será que eu estou certo? Será que eu estou errado, né? E esse questionamento é importante. A verdade não tem medo de ser questionada, né? Mas também um equilíbrio aí que tenha que ver com a credulidade. Então, a credulidade, a crença, né? Ela deve ser também racional, para que nós não creiamos em qualquer coisa e adotemos aí uma visão fideísta da realidade, né? Mas deve sim haver também uma abertura para crer naquilo que vale a pena ser crido, né? Naquilo que tem a fundamentação. Então, o Sagan, e eu concordo com ele nesse ponto aqui, ele propõe esse equilíbrio, sermos céticos na medida certa, mas também crédulos na medida certa. Antes de falar das fake news evolucionistas, é importante também admitir que nós, às vezes, caímos em algumas fake news criacionistas, né? E nós temos que ter cuidado com essas coisas para não divulgar informações inverídicas, né? Como, por exemplo, aqui, eu vou citar apenas umas duas, né? Não sei quantos vocês já receberam por e-mail ou nas redes sociais aí suas, né? Uma foto como essa aí na tela de vocês, dizendo que são homens gigantes que foram descobertos aí, né, em escavações, e então está provada a tese bíblica de que os seres humanos e também animais no passado eram gigantes. Bom, se a gente levar em conta o fato de que Adão e Eva tinham lá seus 4 metros, mais ou menos, né? Esse esqueleto aqui já está bem fora, né? Porque só a cabeça do indivíduo aqui já é quase o tamanho de um homem, né? Então ele teria assim uns 8, 10 metros de altura. Então já foge até aquilo que a gente crê com base na revelação, né? Então nessas horas o ceticismo tem que funcionar. O bom ceticismo, né? Aquele que duvida, será que isso é verdade? Muita gente, muitos evangélicos e eu acho que até adventistas espalharam essas fotos por aí como se fosse uma prova, uma evidência, né? Mas não é adequada. E não se deram o trabalho de pesquisar um pouco mais e verificar as fontes, a origem dessa informação, até que alguém pesquisou e descobriu que, na verdade, essas fotos faziam parte de um concurso de Photoshop. Inclusive, essa aí foi uma das vencedoras, de tão bem feita que foi, né? Photoshop. E aí? Como é que você vai recuperar, como é que você vai recolher as penas jogadas ao vento no ventilador, né? É difícil, né? Então, antes de divulgar qualquer informação, antes de espalhar qualquer ideia, né, e pretensa notícia, nós temos que realmente verificar a fonte, né, para não ficar feio, né, depois. Essa aqui também é outra que circulou por aí, né, a notícia, entre aspas, de que tinham sido descobertas as rodas dos carros do faraó lá no Mar Vermelho, né? Inclusive o propagador inicial dessa fake news foi um tal de Ron Wyatt, né, que era adventista, depois abandonou a igreja, era um enfermeiro, mas posava de arqueólogo por aí. E publicou muita coisa, né? Muitas ideias, inclusive a de que ele teria descoberto a Arca da Aliança, e ela estaria embaixo onde ficou a cruz de Cristo no Calvário. Aí, quando Jesus morreu, o sangue escorreu pela areia, ali pelas pedras, e pingou no propiciatório. Quando perguntaram para ele, mas onde é que está? Mostra para nós. Ele desconversou e nunca apresentou realmente a prova do que estava dizendo, né? Então, um falso arqueólogo, e esse achado aqui, justamente quem descobriu que era uma fake news foram os pesquisadores da Andrews. Foram até o Mar Vermelho, mergulharam no local e trouxeram à tona aquilo que não era realmente rodas, eram escotilhas de navios que haviam afundado ali naquela região. Então, tremenda mentira, né? Infelizmente, isso pegou muito mal também para aqueles que divulgaram, né? E por aí vai. São várias outras, né? Eu começo por aqui para dizer que nós precisamos realmente tomar cuidado para que nós mesmos, né, não venhamos a cair naquilo que condenamos, né?
Bem, como jornalista, eu tenho acompanhado já ao longo desses meus 30 anos, né, de adventista, criacionista, a cobertura que a imprensa, a grande imprensa, a mídia faz do assunto criacionismo. Eu tenho até uma palestra também com o título Criacionismo na Mídia. É um outro assunto, fica para uma outra ocasião. Mas é fato, né, que a grande imprensa tem sido um instrumento tremendo aí para propagar essas histórias. Eu pus aqui como na forma antiga, né, que se escrevia a palavra história para dizer que é uma história fictícia, inventada. Então, histórias. E eu começo aqui essa questão mais midiática, né, mostrando uma citação. Eu guardo até hoje essa página aqui no meu arquivo, né, um documento que eu tenho lá, que eu achei fantástico. Em 98, lá atrás, no dia 13 de dezembro, o Caderno Mais, da Folha de São Paulo, publicou um artigo intitulado Extremos da Evolução. Na época, eles ainda eram um pouco ingênuos, eu acho, e eles se permitiam dizer que havia discordâncias no meio aí no universo evolucionista, né? Como, por exemplo, nessa matéria aqui, eles mostravam as divergências que havia entre Richard Dawkins e Stephen Gould, dois grandes expoentes do evolucionismo na época. O Gould já faleceu, hoje o Dawkins continua por aí escrevendo, falando e dando trabalho, né? É um biólogo. Então, nessa época, a Folha mostrou que eles não concordavam, tinham grandes divergências. Hoje você não vê mais praticamente esse tipo de coisa na imprensa, no meio acadêmico. Passa-se a ideia de que o evolucionismo é uma ideia, é um modelo bem construído, que ninguém mais duvida de nada ali, né? Na verdade, não é bem assim, viu? Lá dentro há grandes discussões, né, intramuros, assim, grandes debates e discordâncias com respeito a vários aspectos do modelo da evolução. Mas o que realmente me chamou a atenção nessa edição da Folha de São Paulo foi uma declaração de um dos papas da evolução da época, um grande expoente do evolucionismo chamado John Maynard Smith, que disse isto aqui: por causa da excelência de seus ensaios, Stephen Gould tornou-se conhecido entre não biólogos como o mais destacado teórico da evolução. Em contraste, os biólogos evolucionistas com quem discuti seu trabalho tendem a vê-lo como um homem cujas ideias são tão confusas que quase não vale a pena ocupar-se delas, mas alguém que não se deve criticar em público por, ao menos, estar do nosso lado contra os criacionistas. O que você acha disso? Objetividade científica ou guerra declarada? Resumindo, olha, o Gould fala umas bobagens aí, mas como ele é um cara famoso, tem livros publicados, ele caiu no gosto público, deixa quieto. Não vamos criticar as ideias absurdas dele, porque pelo menos ele está do nosso lado, contra os criacionistas. Isso é ridículo, né? Para usar uma palavra mais suave ainda, né? É simplesmente ridículo. Não querem investigar os fatos, a verdade, mas manter um dogma, manter uma ideia, né? Ainda que os defensores dela falem bobagens, mas pelo menos, se são famosos, importantes e bem reconhecidos, deixa assim, porque está do nosso lado. Eu jamais concordaria, por exemplo, que um criacionista saísse por aí falando bobagens e deixar quieto isso aí, né? Eu acho que eu teria a missão de conversar com essa pessoa, tentar fazer com que ela enxergasse a realidade e, se continuasse insistindo nisso, publicar coisas contra, né? Eu já vou mostrar aqui para vocês um esforço que eu tenho feito aí ao longo de alguns anos, justamente para contradizer alguns que têm dito que são criacionistas, mas estão ensinando uma bobagem por aí. Vocês já vão saber qual é. Vamos lá. A primeira fake news que eu quero apresentar para vocês aqui, evolucionista, é bem interessante, curiosa e até cômica, né? O dia em que Lucy caiu da árvore. Lucy é tida como uma das hominídeas, né? Um hominídeo aí que seria um dos ancestrais da humanidade, né? Interessante é que, comparando, olha só, em 2014, essa comediante aí americana chamada Joan Rivers, ela morreu, teve uma morte súbita ali, fizeram uma necrópsia, né, no cadáver, naturalmente, né, necrópsia só se faz no cadáver, e não conseguiram revelar a causa da morte. Enfim, ela foi sepultada e no laudo, lá, né, no obituário, constou que ela morreu de causas desconhecidas, né, desconhecidas. Isso em 2014, com todos os recursos tecnológicos que temos hoje em dia, com o cadáver ali ainda, né, como se diz, fresco, né, e podendo ser analisado e necropsiado, não conseguiram descobrir a causa da morte dela. Ok, tendo isso em vista, pensa agora na Lucy.
Isso aí é a Lucy, tá? Na verdade, são alguns fragmentos, né, de um esqueleto. Nem todas as partes pertenceram a um indivíduo. Eles acharam partes distintas lá onde foi localizada, foi encontrado, né, esse suposto hominídeo. Ali você tem alguns fragmentos de um crânio, algumas costelas, né, partes dos ossos dos braços, pedaço da pelve, um fêmur e uma tíbia. Isso aí é a Lucy, 40% de um esqueleto, ok? Descoberto na África, há supostos 3 milhões de anos, supostos, né? Agora, o pesquisador que investigou esses fragmentos disse que a Lucy caiu de uma altura de 15 metros. Ela morreu por uma queda 15 metros. Ele não falou nem 13, nem 12, nem 10, nem 20, 15, tá? Olha a precisão. E disse mais. Esse senhor aí, John Kappelman, antropólogo da Universidade do Texas, disse que a Lucy, quando caiu de 15 metros de altura, ela esticou os braços no momento do impacto, numa tentativa de amparar a queda. Então, com base, isso foi publicado na revista Nature, uma das mais importantes publicações científicas do mundo. Com base nesses fragmentos aqui, o Kappelman soube tudo isso. Que ela caiu de 15 metros, esticou os braços, tentando se proteger da queda, né? E aí morreu. Agora, com o cadáver inteiro, em 2014, cientistas, pesquisadores ali, né, pessoal do ML americano, não conseguiu descobrir do que essa mulher morreu. Para você ter uma ideia, então, de como as coisas são muito, né, muito... mas mesmo assim, porque elas corroboram o modelo evolucionista, tem espaço numa publicação respeitada como a Nature, né? Vá você tentar publicar um artigo sobre dilúvio, sobre complexidade irredutível, aspectos que tem que ver com criacionismo e design inteligente, numa Science ou numa Nature, para ver se você tem espaço lá. Dificilmente, né? Por mais que você encha de argumentos, de referências, de dados, dificilmente vai ser publicado. Mas um artigo desse aqui, que não tem quase dado nenhum, é basicamente a interpretação de um antropólogo, ele acaba sendo publicado, né? Isso é muito esquisito. Outra fake news. Folha de São Paulo. Cientistas acham fóssil de primeiro humano de 2,8 milhões de anos. Olha a precisão da datação aqui, que interessante, né? Lamentavelmente, a maioria das pessoas lê apenas os títulos, né, dos jornais. Ou está ali dando uma olhada nas notícias do celular, não tem tempo para ler o restante, lê o título e vai para o trabalho, para a escola, pensando mais uma notícia, mais um fato, mais uma pesquisa que desmonta o criacionismo. Quando eu leio esse tipo de coisa aqui, eu me dou o trabalho de ler a matéria. Eu vou lá ler um parágrafo, 2, 3 parágrafos abaixo do título, né, para ver que história é essa. Porque aqui no título dá a impressão de que realmente acharam um fóssil que prova a evolução. Vamos ler um pouquinho mais? Ali estão 2 parágrafos da matéria. Então começa assim. Há 2,8 milhões de anos, eu não vou discutir esse assunto da datação aqui agora, não dá tempo, mas enfim, né? Supostos 2, quase 3 milhões de anos, os primeiros membros do gênero Homo, ao qual pertencem todas as pessoas vivas hoje, já caminhavam pela savana do território da atual Etiópia, afirma um novo estudo. Bom, até aqui não vi nenhum fato ainda, vou ler um pouquinho mais. A conclusão vem, agora sim, da análise de uma mandíbula descoberta por cientistas americanos e etíopes. Ah, então, na verdade, não é um esqueleto inteiro, não é um hominídeo inteiro, como faz parecer o título, é uma mandíbula. Perfeito, então agora nós temos um fato. Eles acharam uma mandíbula, cujas características parecem estar no meio do caminho entre os australopitecos, homens macacos, mais primitivos que povoaram a África, até então, e as do gênero humano, propriamente dito. Peraí, cadê a afirmação categórica do título? Agora estão dizendo o seguinte, achamos uma mandíbula que parece estar entre um hominídeo e o gênero humano mais moderno. Bom, agora o verbo aqui, por que não colocaram no título, né? Parece. Vamos ler mais um pouquinho para ver o que a gente consegue descobrir nessa matéria? Vamos para o terceiro parágrafo aqui da matéria. Como as 3 criaturas não surgiram do nada, a questão era saber quais eram seus ancestrais. Numa pesquisa, na edição desta quinta-feira da revista Nature, saiu na Nature também isso aí, a equipe liderada por Fred Spoor, do University College de Londres, deu um passo nesse sentido ao fazer uma reconstrução digital da mandíbula do Homo habilis, que está amassada e difícil de ser analisada. Ah, então aqui está o foco, né? O fato central.
Eles encontraram uma mandíbula que parece ser intermediária, mas está amassada. Talvez por ter sido soterrado o ser ali, ou com a pressão, né, da terra em cima, com o tempo foi ficando amassada. E por ser amassada é difícil de analisar. Então eles pegaram aquilo ali e fizeram, com base naquele fóssil amassado, um modelo de computador, um modelo computacional. E investigaram o modelo, não o fóssil que está difícil de ser analisado. Então, com base numa reconstrução digital, eles vêm e dizem isso aqui. Cientistas acham um fóssil do primeiro humano de quase 3 milhões de anos atrás. Você percebe que eu sou editor de revista, né, e sou jornalista, a gente sabe que muitas vezes nem é o próprio repórter que escreveu a matéria que faz o título. Quase sempre é o editor, né? E geralmente o título vai reproduzir a filosofia editorial do jornal. Se fosse um criacionista a publicar um artigo desse, ele pode até colocar as informações que estão na matéria, mas o título seria bem outro, né? Cientistas analisam um modelo digital de um fóssil que se supõe ser um elo entre isso e aquilo. Seria o título mais honesto, né, a ser colocado. Fake news. Carimbo de fake news aí. Outra. Pesquisa contesta a prova criacionista sobre a origem da vida. Olha que título tremendo. Mais uma vez os criacionistas caíram do cavalo, foram derrubados, né? Contestaram uma prova criacionista. Que prova será essa? Que contestação foi essa? Vocês querem saber? Aí tem que ler um pouquinho mais, né? Bem, o achado foi nessa formação rochosa aí, lá em Katina Bridge, né? Chama Katina Bridge, porque é uma ponte natural de pedra lá no deserto de Utah. O que aconteceu ali? Foram descobertas pinturas rupestres, aqui, ó, lá embaixo daquela ponte. Então você vê ali em cima, à esquerda, um homem, ok? Cabeça, os braços, as perninhas ali, né? Então a pintura de um homem. E mais abaixo, um pouco ali, à direita, está o que lhes parece o quê? Para mim parece um dinossauro. Pescoçudo, né? Tipo um brachiosauro, talvez. Cabeça, cauda e 4 patinhas. Essa notícia foi uma explosão, né, no meio evolucionista. Por quê? Porque eles não creem, como nós, que os humanos e dinossauros conviveram. Que humanos e dinossauros foram criados, todos, né, no 6º dia da criação, animais quadrúpedes e humanos no finalzinho do 6º dia. Né? Então, para eles isso é um absurdo. Eles creem que os dinossauros viveram milhões de anos antes dos seres humanos aparecerem e se extinguiram milhões de anos antes de aparecer o primeiro ser humano. Aí você encontra uma pintura rupestre que apresenta os dois na mesma tela de pedra, isso é complicado. Aí chamaram muitos cientistas e pesquisadores para aquela região, ficaram ali alguns dias pesquisando, analisaram a pátina que recobre a pedra para ver se as pinturas são da mesma época, e são da mesma época, provavelmente do mesmo artista, né? Ou de pessoas próximas, enfim. E aí a coisa ficou mais complicada até que uma cientista, uma pesquisadora, propôs uma solução. Sabe o que ela disse? Ela fez um rabisco aqui, ó, e disse o seguinte, ó, não, na verdade não era um dinossauro, era uma cobra e a tinta escorreu bem ali na barriga, formando as patas, que não são patas, são tinta que escorreu. O que você acha? Convence isso? E, na verdade, essa mulher desenhou muito pior do que o cara das cavernas lá, né? Olha só, bem mais caprichado aqui, né? Tem 4 patinhas, direitinho. Ela vai e faz um rabicho, certamente até intencional, para dizer que a tinta escorreu só na barriga. Por que não escorreu na cabeça, na cauda, né? Mas só que, bom, aí os pesquisadores ficaram contentes, finalmente alguém propôs uma solução, foram para casa, estava tudo resolvido e abandonaram a pesquisa. Agora voltemos ao título. Você acha que esse título aí é honesto? Pesquisa essa, foi um desenho, um rabisco que alguém propôs para explicar o inexplicável para eles. Pesquisa contesta, prova criacionista, que prova, né? Não, é uma prova, sim, de que uma evidência de que humanos conviveram com dinossauros. Mas prova sobre a origem da vida. O que essa descoberta aqui tem a ver com a origem da vida? Nada. Tem a ver com dinossauros e humanos. Só isso. Ou seja, um título que, além de ser uma fake news, é mentiroso e desonesto. Tremendamente desonesto. Agora, quem não lê a matéria, lê só o título, vai para o trabalho, vai para a escola, pensando, mais uma vez os criacionistas foram ridicularizados e esse modelo é falso. Falso é o título, né? Falso é a pesquisa que não diz nada, nada. Mas foi publicada na Nature, com todas essas
evidências, né, com toda essa demonstração científica, foi publicada na Nature, né? Lamentável isso aí. Bom, eu disse há pouco que quando a gente vê um criacionista falando bobagem, a gente tem que desmentir, né? E às vezes em público, porque senão fica ruim para os criacionistas sérios, né? E uma dessas falácias que tem sido divulgada, eu coloquei aqui mais para ajudar vocês, porque eu sei que vocês têm enfrentado isso nos distritos, vocês têm enfrentado isso em alguns lugares, criacionistas que estão aí pregando a tal da teoria da Terra plana, ok? E uns dias atrás eu fiquei até assustado, porque eu fiquei sabendo que tem até pastor, eu vou ser ético aqui, não vou nem referir em que país que foi isso, né? Mas pastor namorando essa ideia, tá? Bom, se for uma pessoa que conhece um pouco de ciência, já é um absurdo defender a Terra plana. Se for uma pessoa que lê a Bíblia com atenção, responsabilidade, e sabe que a palavra raquia, lá no original, né, quando está lá falando de firmamento, não tem nada a ver com um domo sólido, mas sim com a expansão da atmosfera. E eu tenho um vídeo no meu canal, um estudo que eu fiz, quero recomendar a vocês, em que eu falo sobre essa questão da palavra raquia. É importante entender isso aí para explicar às pessoas que não tem a ver com algo sólido, um firmamento. Firmamento foi uma tradução equivocada que Jerônimo trouxe para a Vulgata Latina e acabou entrando nas Bíblias pós tradução latim, né? Como a Almeida e outras traduções. Mas, na verdade, se você vai ao hebraico, você vê que a palavra tem a ver com expansão. Tem mais a ver com a atmosfera do que com firmamentum, né? Firmamentum, lá do latim. Bem, se o assunto é terra plana, eu recomendo um livro muito bom que a Sociedade Criacionista Brasileira traduziu para o português. Está esgotado no momento, mas vai ser republicado pela sociedade, que é esse aí, ó, Inventando a Terra Plana, do Jeffrey Burton Russell, que é um historiador da Universidade da Califórnia. Né? Foi publicado em 99 pela editora da Unisa, aqui no Brasil. Livro muito bom, em que ele mostra que o erro da Terra plana não havia sido incorporado à ortodoxia moderna antes do século XIX. Isso é muito interessante vocês saberem a história dessa mentira, dessa fake news, porque ela não existe até o século XIX. Ou seja, até o século XIX, quando nasce o Adventismo, quando nasce o criacionismo, as pessoas sabiam, claro que algumas pessoas do povo lá talvez não tivessem muita noção dessas questões, mas os mais intelectuais sabiam que a Terra é esférica, né? Na verdade, Colombo nunca nem colocou esse assunto em pauta, já vou mostrar para vocês isso aqui. É uma mentira tão grande quanto dizer que Galileu teria ido contra a Bíblia, quando Galileu foi contra uma visão aristotélica importada pelo catolicismo. Foi contra isso que Galileu se insurgiu, não contra a Bíblia, como alguns dizem. Aqui também é uma falácia dizer que Colombo as pessoas no tempo de Colombo tinham medo que a Terra, como a Terra era plana, eles tinham medo de cair no abismo. Isso é falso. Na verdade, foi uma tentativa de iluministas, naturalistas, contrários à visão bíblica, de tentar mostrar que os religiosos são pessoas tacanhas, pessoas que acreditavam nessa ideia da Terra plana. Isso é muito perigoso, porque agora algumas pessoas estão trazendo de volta essa ideia e, de novo, denegrindo o cristianismo, de novo, denegrindo o criacionismo, né? Então, o autor aqui, Russell, diz o seguinte: Russell descobriu o fio da meada nos escritos do americano Washington Irving e do francês Antoine Jean Letron, responsáveis pela posterior propagação do mito da Terra plana. Mas sua disseminação no pensamento convencional ocorreu entre 1870 e 1920, como consequência da guerra entre a ciência e a religião, quando, para muitos intelectuais na Europa e nos Estados Unidos, toda religião tornou-se sinônimo de superstição e a ciência tornou-se a única fonte legítima da verdade. Foi durante os últimos anos do século XIX e os primeiros anos do século XX, eu não vejo que seja uma coincidência, eu creio que foi satânico mesmo, porque o criacionismo começa a nascer nesse momento. Foi nesse tempo aí que a viagem de Colombo tornou-se, então, um símbolo amplamente divulgado da futilidade, da imaginação religiosa e do poder libertador do empirismo científico. Os pensadores medievais, da mesma forma que os clássicos que os antecederam, criam na redondeza da Terra. É falso você jogar para a Idade Média e dizer que a religião, né, o cristianismo é que trouxe essa ideia de planicidade da Terra. É falso, porque na Idade Média eles não tinham essa visão. Na verdade, você lê Dante Alighieri, por exemplo, a Divina Comédia, lá fala de uma Terra redonda. Você vê ali reis cristãos, antes até da Idade Média, trazendo em algumas pinturas ou esculturas, né,
o globo da Terra na mão, indicando o poder dele e o cristianismo, né? Uma cruz em cima do globo, do orbis, indicando o poder dele e o cristianismo que tinha que dominar o mundo redondo. Isso antes, muito antes do século XIX. Então, na Grécia Antiga, né, Erastóstenes já tinha calculado a esfericidade da Terra e acertou, assim, errou por pouco o diâmetro da Terra. Pesquisa sobre essa experiência dele, é bem interessante. Então, Irving retocou a história para parecer que a oposição à viagem de Colombo se deveu ao pensamento de que a Terra fosse plana. Isso foi provado falso já. A oposição se deveu, na verdade, à preocupação com a distância que os navegadores teriam que percorrer entre a Espanha e as Índias. Eles achavam que iam chegar às Índias, mas bateram na América, né, antes. Então, a esfericidade da Terra não foi tema de discussão naquela ocasião, mas a distância, repito, entre Espanha e o objetivo da viagem deles, ok? Então, se alguém falar que Colombo e o pessoal daquele tempo tinha medo porque a Terra era plana, isso é mentira. Isso foi forçado, uma história forçada para parecer que os cristãos são idiotas, ok? Aqui está uma outra coisa interessante sobre essa polêmica da Terra plana. O criador da Flat Earth Society, tem isso, tá, nos Estados Unidos, Sociedade Terra Plana, criado no Brasil também, só cai no ridículo, né? Essa Sociedade Terra Plana americana foi criada por um evolucionista. Sabiam disso? Não é estranho? Não é estranha essa informação? É uma organização ativa atualmente liderada por um homem da Virgínia chamado Daniel Shenton. Embora Shenton acredite na evolução e no aquecimento global, ele e seus centenas de, se não milhares de seguidores em todo o mundo também acreditam que a Terra é um disco do qual você pode cair. Criacionista abraçar essa ideia é piada. Estão caindo nessa falácia. E a ideia é essa aqui, ó. Deixa eu mostrar uma animação para vocês. Eu sei que é absurdo isso, mas é assim que pensam, né? A Terra é um disco, uma pizza, o Sol é bem pequenino, a Lua também, bem pequena, e giram aqui dentro da atmosfera terrestre, ok? Gente, isso traz tanto que a gente fica até meio sem paciência, às vezes, de falar, de explicar, né? Por exemplo, se o Sol é pequeno e está aqui dentro da atmosfera, por que quando ele se afasta lá para perto do horizonte, ele não diminui de tamanho? Mantém o mesmo tamanho aparente no céu. Por que ele não fica num formato de elipse? Se ele é uma espécie de holofote e ele gira para longe de nós, vai para longe, lá circulando, não fica no formato de elipse. E mais, por que ele se põe? Se a Terra é plana, o Sol nunca deveria se pôr, nem a Lua, mas ele se põe. Por que acontecem eclipses? Né? Se a Bíblia fala que a Lua é um luminar menor e o Sol um luminar maior, como que a Lua consegue cobrir o Sol perfeitamente se eles estão aqui pertinho de nós? Ela só parece ser maior porque está perto de nós e o Sol está muito longe. Mas a Bíblia é tão perfeita que mesmo que no céu ambos pareçam ter a mesma circunferência, a Bíblia diz que um é maior e o outro é menor. Por quê? Porque ela é revelação de Deus, é inspirada. Mas aqui da Terra parecem ter o mesmo tamanho. Os terraplanistas não levam esse tipo de coisa em conta, né, em consideração. Existem muitas outras refutações científicas a isso. Mas eu vou ficar aqui com 2 textos de Ellen White, porque se o camarada é adventista, aí sim a casa cai. Se ele crê na ciência, já não pode ser um terraplanista. Se ele lê a Bíblia com atenção, levando em conta as línguas originais, é mais complicado ainda ser um terraplanista. Agora, se for um adventista, sinceramente, eu não sei nem o que dizer. Por exemplo, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 317. Ellen White escreveu: Deus fez o seu sábado para um mundo plano. É isso que está aí? Esférico. E você pode, não é nem questão de grego e hebraico, é só ler o inglês. Muito fácil, né? E lá está realmente a palavra que traduzida corretamente fica como esférico, né? Mundo redondo, ela fala rounded, né? Deus fez o sábado para o mundo esférico. E quando o 7º dia chega para nós nesse mundo arredondado, rounded, controlado pelo sol que governa o dia, em todos os países e regiões é o tempo para observar o sábado. Nos países em que não há pôr do sol, como assim? Tem países que o sol não se põe? E tem países que o sol se põe? Sim, e ela já sabia disso. Durante meses o sol não se põe, lá no círculo polar. E em que também o sol não há nascer do sol durante meses, o período será calculado pelos registros mantidos. Olha que interessante o que ela fala aqui nesse texto, totalmente científico, né? Por exemplo, lá no norte da Noruega, da Finlândia, né? No círculo polar ártico, tem um momento do ano que o sol não se põe mesmo, né? Que é o verão deles, porque a Terra tem um eixo inclinado e fica então aquela pedaço da Terra sempre exposta ao sol. O máximo que ele faz no horizonte é esse movimento aí, ó.
né? Meio que ondulatório. Ele chega no seu ponto mais alto e depois desce um pouco, ponto mais baixo, mas nunca se põe. No inverno se inverte, porque o eixo vai para o outro lado, o sol está aqui, então haverá meses de noite. Como que um adventista guarda o sábado lá? Como disse Ellen White, pelos registros que ele faz. Então ele anota ali os horários, o sol está aqui em cima, meio-dia, está lá embaixo, meia-noite. Ele anota direitinho, né? O nascer do sol, pôr do sol, e com base nesses registros, ele pode guardar o sábado perfeitamente lá também nessas regiões. Veja, mas se a Terra fosse plana, esse texto de Ellen White seria um absurdo. Não faz sentido. Tem um outro texto dela, eu não coloquei aqui, mas em que ela defende o próprio heliocentrismo. Ela diz que é a Terra que gira em torno do Sol, mas os terraplanistas dizem que o Sol é que gira aqui em cima da Terra. Com quem você fica, então? Com a ciência, a verdadeira ciência, com a Bíblia, com a hermenêutica correta, com Ellen White, ou com os terraplanistas que, a minha impressão é que nunca viajaram de avião e nem de barco, né? Então, eu fico muito triste, sabe, assim, chateado de ver alguns que se dizem criacionistas e também adventistas defendendo essa insanidade no nosso meio e trazendo opróbrio à causa criacionista. Quando eu encontro alguns desses e eu não consigo demovê-lo desse pensamento, eu só digo assim, amigo, então pelo menos eu te faço só um pedido. Não fala sobre isso em público, né? Não pregue em nossos púlpitos. Não ensine essa falácia para as pessoas. Se você crê nisso, guarde para você. Porque senão você vai trazer problemas muito, muito sérios, né? Vai jogar no chão a nossa mensagem criacionista adventista. Eu quero deixar para vocês aqui um convite, tá? No meu blog Criacionismo, no meu canal também no YouTube, eu tenho dezenas e dezenas de artigos, vídeos também, sobre esse assunto. Se você tiver problemas em sua igreja com respeito a esse assunto, e creio que deve ter ou vai ter ainda, vá lá no meu canal no YouTube, Michelson Borges, e coloca Terra Plana no buscador. Você vai achar vários e vários vídeos em que eu trabalho esse assunto aí. Eu gastei tempo com isso, agora já não quero mais falar disso, virei a página, não quero mais me incomodar com esse tema. Mas eu procurei deixar aí bom material para quem precisa disso depois aí, né, no seu contexto, tá bem? Espero que esses conteúdos ajudem vocês. Fechando aqui esse parênteses, vamos para outra fake news. Essa aqui é interessante, porque quem admite isso é um evolucionista famoso, Richard Leakey, na introdução de uma das edições do livro Origem das Espécies, de Charles Darwin, ele admitiu que existem duas pedras no sapato, duas questões delicadas para o modelo evolucionista. Primeira, a explosão cambriana. Segundo, a origem dos sexos. E, de fato, até hoje, nunca encontrei um evolucionista, e já conversei com vários, que explique isso aqui adequadamente. O que é a explosão cambriana? Eu vou resumir aqui para vocês, explicar bem rapidinho, né? Imagina assim um bolo com camadas, ok? Lá você tem chocolate, baunilha, laranja, sei lá o que mais, né? Várias camadas. E falar disso aí perto do meio-dia é até cruel, né? Cada camada dessa seria um estrato geológico, ok? Uma camada geológica. Quando você corta ali, você cava, né? Em alguns lugares do mundo você encontra, tipo Grand Canyon. Lá é um local bem legal para você ilustrar isso. Ali tem um tremendo corte, uma erosão tremenda que aconteceu no passado. Você tem lá as camadas, né? Que curiosamente são plano paralelas. Isso é interessante porque revelam uma superposição rápida. Não tenho tempo de explicar isso aqui agora. A camada mais básica lá, onde você encontra vida complexa, é chamada de Cambriana. É o período Cambriano. E curiosamente, no Cambriano a vida praticamente explode. Aparecem os principais filos, né? E animais com olhos, com patas, né? Com células, né? Já diz tudo, né? Se tem célula, já tem complexidade tremenda. Uma célula é uma usina, é uma fábrica de muita coisa, né? Então, esses animais já eram super complexos, tinham corpos segmentados, como os trilobitas, ali no leito, né, no chãozinho ali, você vê o trilobita, por exemplo, alguns trilobitas, né, amonitas. Só que antes deles, abaixo do Cambriano, pré-Cambriano, você não encontra pré-trilobitas, pré-amonitas, porque se a evolução aconteceu em etapas sucessivas, longas e graduais, você teria que encontrar vários elos intermediários, os tais elos perdidos, que Darwin achou que com o tempo seriam descobertos, mas nunca foram. Você vai ao registro fóssil, hoje ainda você encontra animais segundo a sua espécie, né? Você consegue determinar claramente que são anfíbios, mamíferos, répteis, aves, sem intermediários válidos, ok? Como explicar que a vida simplesmente aparece de repente assim no registro fóssil, parecendo mais o que a gente lê na Bíblia, né?
Disse Deus, haja, e apareceram. Né? Eu até uso como símbolo do meu blog Criacionismo, como logotipo, o trilobita, que eu acho realmente um mistério para a evolução. Esse animalzinho aí, um artrópode, né? Marinho, quando se saiba, está extinto. Então, se ele foi sepultado por lama, ele só aponta para um dilúvio. E se ele era complexo lá no começo já da vida, ele revela design inteligente. Então, eu acho um símbolo perfeito, realmente, para ilustrar o criacionismo. É um mascote para mim. No meu blog, esse aí é o símbolo, né? Trilobita. O outro problema é a evolução do sexo, né? Porque os seres criados, eles nem falam, não usam esse verbo, né? Os seres que surgiram, primeiramente, eram assexuados, ok? Não havia macho e fêmea. Eles se multiplicavam por divisão simples, como as bactérias. Em algum momento da história, apareceu macho e apareceu fêmea. Só que a coisa fica tão complicada nesse ponto aqui que passa a parecer milagre e mágica, passo de mágica, né? Para começar, existe apenas um gene que codifica a produção de espermatozoides, que é o gene Bowley. Está ali, um gene só. Se esse gene se modificasse com o tempo, por mutação, né, por alguma alteração que os evolucionistas dizem que acontece a todo tempo, a vida podia desandar. Imagine se não houvesse mais produção de espermatozoides. Bastaria mudar esse gene aí. Então, quando eles se deparam com genes como Bowley, o homeobox, que é o gene que determina a divisão celular perfeita ali quando há uma fecundação, eles dizem assim, esses genes nunca mudaram na história evolutiva, ao longo de milhões e milhões de anos. Mas por que nunca mudaram? Porque não podem mudar. Se mudassem, a vida podia desandar, né? E não estaríamos aqui agora. Então é mais ou menos assim, quando querem que mude, mudou. Quando não pode mudar, não mudou. Isso para mim está meio que é meio literatura de ficção, né? É estranho explicar as coisas desse jeito. Mas enfim, vamos prosseguir aqui. O que acontece? Eu li um tempo atrás, numa revista chamada Ciência Hoje, uma revista séria de divulgação científica, um artigo fantástico com o título O Desafio da Gestação. Por que a mãe não rejeita o feto? Incrível. E a pergunta ela tem fundamento, ela tem o seu motivo de ser, porque quando um feto, né, quando um óvulo é fecundado e o feto se aloja, o embrião se aloja na parede uterina, o que acontece? O corpo da mãe identifica aquilo como um agente externo, né, porque tem 50% de DNA, de bagagem genética, que não pertence ao corpo dela. É como se fosse um órgão transplantado, é um agente estranho. Então, naturalmente, o corpo da mulher vai tender a expulsar esse invasor. Então, o sistema de defesa do corpo da mulher vai atacar aquele embrião. Mas isso não acontece por quê? Porque assim que ele se fixa à parede uterina, ocorre a formação da placenta, que é uma espécie de barreira, de um campo de força. Isso aqui eu estou resumindo, né, de um artigo bem legal aí que foi escrito por cientistas nessa edição. Eles explicam em detalhes essa questão toda, né? Então, não fosse a barreira placentária, o embrião seria destruído mesmo e expulso. Mas como que você pode conceber a ideia de que na primeira gestação... Aliás, deixa eu voltar um pouco aqui, porque eu preciso mostrar como que os milagres acontecem aqui, né? Como que a mágica acontece. Para que tivesse havido a origem de reprodução sexuada, deve ter acontecido uma mutação que trouxe à existência um sistema reprodutor masculino, com toda a sua complexidade bioquímica, anatômica, tudo, né? Quando eu falo sistema reprodutor, é tudo, que envolve neurônios especializados na função, tem que ter também. E, ao mesmo tempo, surgir uma fêmea com um sistema reprodutor totalmente diferente, por mutações aleatórias, né, filtradas por seleção natural, sendo que esse órgão era desnecessário no começo. Para quê? Por que eles iam usar uma coisa que não tinha função? Mas apareceram dois órgãos, né, distintos, dois sistemas distintos. Mas se aparecesse um macho há 200, 300, 500 milhões de anos, vou chutar aqui, e uma fêmea há 300 milhões de anos, de que adiantaria isso? Na geração seguinte, até esse órgão inútil ia desaparecer. Estava só ocupando espaço e energia. Além disso, além de ter que surgir um macho e uma fêmea numa mesma época, não adiantaria surgir um macho pré-histórico, sei lá, estou falando coisas aqui bobas até, né? Um ser qualquer macho numa China pré-histórica e uma fêmea num Brasil pré-histórico. Mesmo que fosse na mesma época, nunca se encontrariam. Então você começa a perceber que os milagres se multiplicam aqui. Por quê? Tem que surgir um macho com toda a sua complexidade distinta da fêmea e uma fêmea com toda a sua complexidade distinta do macho na mesma época histórica, no mesmo espaço geográfico,
diminuto, porque eles eram bem pequenos, tinham que se encontrar, e quando se encontraram foram compatíveis. Eu costumo brincar e dizer assim, eu que sou o crente, né? Eu que sou o crente. Então eles se encontram, são compatíveis, conseguem misturar seus cromossomos e nasce um outro ser. Ele também capaz de se reproduzir. Gente, isso é mágica. Mais do que milagre, é mágica. Aí voltamos aqui a essa revista. O serzinho foi gerado. Superou uma série de etapas milagrosas e chegou ali. Vamos dar uma chance para a história aqui, para a evolução. Ok. Agora ele tem que sobreviver no corpo da mãe sem ser agredido. Então, mas já tinha um órgão prontinho lá no corpo da fêmea, seja lá qual foi ela, que era a placenta. Já estava lá disponível, sendo que nem tinha função ainda esse negócio. Porque se não tivesse placenta, ele não ia sobreviver. Primeira fecundação já ia dar em nada. Não estaríamos aqui para contar a história. Ele é fecundado, ele é protegido pela placenta. Os autores explicam mais que se por acaso um desses anticorpos, né, conseguisse perfurar a barreira placentária, o que aconteceria? Olha que interessante, que lindo isso. O sistema de defesa do embrião, que já está em formação, identifica a invasão, envia um anticorpo que vai desativar o anticorpo da mãe. Gente, isso é total presciência. Deus antevidência. Deus anteviu os passos, as coisas que poderiam dar errado no mundo de pecado, né, naturalmente, e já colocou nos corpos humanos mecanismos de defesa. Aliás, nós temos mecanismos de reparos funcionando o tempo todo para evitar que nós tenhamos câncer o tempo todo. Em nosso DNA existem mecanismos de reparos. Então, quando você vê uma máquina capaz de se auto-reparar, você pensa em acaso ou design inteligente? Eu vejo design, obviamente. Eu vejo antevidência, né, do Criador. Essa matéria não fala em criação, Deus, claro que não, né? Mas o tempo todo eu vi a mão de Deus ali. Eu terminei esse artigo científico dizendo amém, louvado seja Deus. E lembrei de Davi que escreveu, de um modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. E não foi? Claro que foi. Vamos aqui agora prosseguir nessa história mirabolante. Vamos dar a chance de fêmea, eles se encontraram, eles eram compatíveis, eles criaram uma nova vida, essa nova vida conseguiu sobreviver porque tinha uma placenta disponível, mas agora chegou um momento crítico. Ele tem que nascer. E agora? Esse bebê cresceu, ocupou quase todo o espaço da barriga, né? E agora tem que ser expelido. Agora vem outra coisa que detona ideologias como a de gênero, né? Tem homem por aí querendo ser mulher, ok? Ok. Pintam as unhas, mudam de sexo com cirurgia, se vestem como mulher, mas eu desafio qualquer um deles a dar à luz com parto natural. Vão morrer. Por quê? Olha, compara ali a pelve da mulher com a do homem. A da mulher foi projetada para permitir a passagem de um bebê. O homem não consegue. Mas, quando está em trabalho de parto, a mulher, no corpo da mulher jorra ocitocina, que é um neurotransmissor que faz com que os ligamentos se afrouxem. Facilita mais ainda a passagem de um bebê com até 9 meses, por ali. Então, esse mecanismo e essa anatomia já tinham que estar disponíveis desde o primeiro parto. Eles não conseguiam fazer cesariana lá no começo, né? Então era natural, tudo natural. Se não tivesse pronto, já esperando pelo bebê que nem sabiam que existiria, olha que coisa fantástica, né? Não nasceria e o primeiro bebê daria errado. Você entendeu por que os evolucionistas honestos admitem que a reprodução sexuada e a origem dos sexos é um tremendo problema para o modelo evolutivo? Exatamente por isso. Porque realmente é um problema. Agora, como criacionistas, como é que a gente entende isso? Simples. O que diz Gênesis? Macho e fêmea os criou. Distintos. Crescei e multiplicai-vos. O mecanismo já existia. Deus os dotou disso. É muito mais simples pensar desse jeito, que houve um design inteligente, uma intencionalidade e um projeto maravilhosamente bem feito para que tudo isso acontecesse. Ok? Vamos correr aqui para o nosso final. Eu vou pular umas partes aqui, porque me empolguei na primeira parte. Eu quero mencionar aqui uma questão interessante, que é a da origem da vida, né? Por muitas décadas, os cientistas têm se debatido nisso. Como que a vida começou, já que foi pela evolução, não foi Deus quem criou? Como é que começou? Lá nos anos 50, Stanley Miller, que era aluno de pós-graduação de um cientista chamado Harold Urey, então, juntos, eles propuseram um experimento, que hoje é conhecido como experimento de Urey-Miller. Era um balão de vidro, como vocês estão vendo aí,
colocaram ali dentro alguns gases, amônia, acho que metano, enfim, e bombardearam esses gases com descargas elétricas. E, de fato, depois de algum tempo de bombardeio, aparecem nesse balão aminoácidos, ok? De dois tipos. Quem já estudou biologia vai entender a questão aqui. Aparecem aminoácidos levógeros e destrógeros, L e D, esquerda e direita. Só que a vida é composta apenas por levógeros, tá? Só para você ter uma ideia aí de como a coisa começa a ficar complicada também. Como os aminoácidos formam proteínas, eles acharam assim com esse experimento que nós provamos então que a vida surgiu assim, ok? Só que aminoácido para formar proteína já é um abismo tremendo. E depois proteína formar DNA é um outro abismo intransponível. Mas eles já entendem que como surgiu o aminoácido ali, a vida então começou desse jeito. Ok. Só que no começo dos anos 50, os cientistas acreditavam que a atmosfera primitiva da Terra consistia basicamente de vapor d'água, hidrogênio e gases ricos em hidrogênio, tais como metano e amônia, como eu mencionei. Então, eles acreditavam que a atmosfera primitiva tinha esses gases e colocaram os gases que eles acreditavam que, sem prova nenhuma, evidentemente, faziam parte da atmosfera. E uma semana depois de descargas elétricas, de fato, apareceram ali moléculas orgânicas, como aminoácidos, ok? Só que 10 anos depois, em 1960, lá nos anos 60, geoquímicos, agora pesquisando com recursos mais avançados, né, chegaram à conclusão de que a atmosfera da Terra não era daquele jeito. Que ela continha, na verdade, hidrogênio, gases vulcânicos, como CO2 e nitrogênio. E quando esse experimento de Miller foi feito com base nessa atmosfera revista, não dava certo. Em vez de nitrogênio, metano e amônia na atmosfera, colocaram esses aqui e aí não apareciam aminoácidos. Além disso, gente, esses compostos orgânicos aí produzidos pelas descargas elétricas, eles tinham que rapidamente ser retirados do balão de vidro, porque as mesmas descargas que produziam os aminoácidos os destruíam em seguida. Então, alguém inteligente tinha que ir lá interferir no experimento. Ou seja, para resumir a história, a partir dos anos 80, a maioria dos geoquímicos concluiu que esse experimento aí é irrelevante para a origem da vida. Lamentavelmente, ainda tem livros didáticos, não da CPB, claro, que trazem esse experimento como uma prova da evolução. Acreditam nisso? Tem ainda. Gente mal informada. O que esse experimento provou, na verdade? Provou o design inteligente. Por quê? Porque os cientistas calcularam os gases que formariam aminoácidos, eles tinham noção disso, né? Eram químicos, e interferiram no processo. Tinham que retirar os aminoácidos e também teriam que, se quisesse criar vida, se fosse possível, pegar só os levógeros e deixar de lado os outros que estariam competindo com os aminoácidos corretos. Ou seja, interferência humana o tempo todo no projeto, no experimento. Isso não prova o acaso. Pelo contrário, prova que é preciso alguém inteligente bolar o experimento e interferir nele para obter o resultado. Então, hoje em dia, ninguém mais fala disso, a menos que não tenha realmente conhecimento da coisa, né? Outra fake news é essa aqui, né, das borboletas de Manchester. Diziam que, olha, quando aconteceu a Revolução Industrial na Inglaterra, as borboletas pretas, que ficavam nos troncos de árvores pretas, se mimetizavam, se escondiam, e os passarinhos que predavam as borboletas dessa espécie só pegavam as brancas, e as brancas desapareceram. Isso é seleção natural. De fato, é seleção natural. Só que essa evidência aí também caiu por terra nos anos 80, quando se percebeu que essas mariposas, Biston betularia, não ficam em troncos de árvores. O cara que fez esse experimento, entre aspas, pegou mariposas mortas e espetou com alfinete nas árvores, ok? E essa foto rodou o mundo e virou evidência da evolução. Hoje ninguém mais fala disso. No máximo, ela consegue demonstrar seleção natural, alguma coisa assim, né? Mas as borboletas estão lá de volta, as pretas e as brancas continuam existindo na Inglaterra, tá bem? Outra fake news, o crânio de Piltdown. Em 1912, o arqueólogo Charles Dawson descobriu fragmentos, de novo, tá? São fragmentos aí de uma mandíbula, um pedacinho do crânio, toda a parte branca aí que você está vendo é gesso. Geralmente, nesses museus de história natural, eles colocam lá os crânios, né, organizados, bonitinho, né? Até o meu filho, quando tinha 8 anos, a gente visitou um museu desses, ele falou, pai, mas isso aqui é uma coisa montada. E eu falei, é isso mesmo, filho. Você, com 8 anos, percebe isso. E muita gente aí não quer ver, né? Nesse crânio aqui, só o que é cinza que foi descoberto, e o restante é massa, né? Ok. Por muitos anos, o Dawson disse que esse aqui era um hominídeo, era um elo perdido, não deixava ninguém investigar, ninguém botar a mão. Até que ele morreu, e em 1953, um dentista, T.A. Marston, provou que o crânio era uma fraude.
Ele usou testes de flúor que mostraram que os dentes pertenciam ao orangotango, macaco, e o crânio era do ser humano. Por muitas décadas, percebam, de 1912, por 40 décadas, esse crânio foi apresentado como uma evidência da evolução. Fake news das feias, né? Outra, os embriões de Haeckel. Em 1874, esse pesquisador alemão fez um monte de desenhos tentando mostrar que peixes, galinhas e seres humanos e outros animais teriam uma história embriológica igual, seriam iguais lá no comecinho, o que mostra que eles também seriam relacionados evolutivamente falando. Falácia das mais feias. Depois que raio-x, que outras técnicas e mesmo experiências, né, anatômicas mostraram que é bem diferente. A embriologia de cada um desses seres é bem diferente. Os desenhos foram manipulados para parecer o que não eram. Só que esses desenhos de Haeckel ilustraram por muitos anos manuais de embriologia. Quantos estudantes de embriologia, de medicina, estudaram esse assunto e foram convencidos por uma mentira de que a embriologia recapitularia a história evolutiva? Que pena, né? Que lamentável, fake news. Gente, tem muito mais coisas, né? Se a gente fosse ficar aqui, ficaríamos a tarde inteira, né? Mas eu vou terminar com um artigo recente de uma área que eu estou estudando como pós-graduação, né, que é a biologia molecular. Essa revista aqui é uma revista científica, ok? Conceituada no meio, né, de biofísica e biologia molecular. Os autores também são conceituados. E eles escreveram um artigo sobre a tal da explosão cambriana, aquele assunto que eu disse que até hoje para os evolucionistas é uma pedra no sapato. Quem disse isso não fui eu, né? Foi o Richard Leakey, um evolucionista. Eles estão trazendo de volta uma tese chamada panspermia cósmica. Que negócio é esse? Deixa antes eu ler aqui uma citação desse artigo científico, que inclusive vai ser o tema do meu TCC, nessa pós-graduação, a panspermia cósmica, o retorno. Olha o que dizem os autores aqui, ó. Todos os experimentos de laboratório que tentaram simular a origem da vida, até agora, levaram a fracassos deprimentes. Parece, então, razoável irmos ao maior local disponível com relação a tempo e espaço. Ou seja, jogaram para o espaço o problema. Mas o que me interessa aqui nessa citação é o seguinte, ó, a admissão, uma revista de 2018, científica, não me interessa o que a Super Interessante fala, o que a Galileu fala, o que o Fantástico fala. Eu quero saber o que os cientistas da área falam. E os cientistas da área dizem, todos os experimentos em laboratório tentando provar a origem da vida foram fracassos. Deram em fracassos. Então, eu fico com eles. Aí, qual é a ideia? A vida surgiu no espaço. Para mim, isso aí é jogar a batata quente para fora, né? Você não consegue resolver o problema aqui na Terra, joga para fora. Porque se você perguntar, mas como é que ela surgiu no espaço? Ah, não sei, ninguém estava lá para ver como é que foi. E aí você elimina o problema, por não ter como explicá-lo. Sabe o que é panspermia cósmica? É mais ou menos o seguinte, a vida então surgiu lá fora, ok, no espaço, em algum lugar, sabe-se lá onde. Uma bactéria, digamos assim, embarcou num meteorito, num asteroide, e começou a viajar pelo espaço. Detalhe, essa bactéria resistiu à radiação cósmica. Astronautas, quando vão para o espaço, têm que usar uma roupa toda especial com filtros, né, para não sofrer a ação dessas radiações cósmicas. A Terra não sofre aqui embaixo porque nós temos o campo magnético que nos protege, e só temos um campo magnético porque a Terra é redonda, é esférica, porque é o núcleo férrico da Terra, né, metálico, que gera esse campo. Se a Terra fosse plana, a gente morria agora, de câncer, em pouco tempo, porque aí a radiação solar ela iria nos matar, né? Mas a radiação que é medida chega na atmosfera, ali a alta atmosfera ela é filtrada pelo campo magnético. Louvado seja Deus por isso, né? Bem, essa bactéria sobrevive à radiação cósmica, ela sobrevive ao vácuo, né? Não tem ar lá no espaço, não sobrevive também ao frio, é o zero absoluto do espaço. Quando ela chega perto de um planetinha convidativo chamado Terra, ela acha um planeta simpático, tem água líquida, tem uma atmosfera, então aquela pedra começa a entrar na atmosfera. Quando uma pedra espacial entra na atmosfera, o que acontece com ela? Ela queima, ela é incinerada, chega a mais de 1000 graus, né? As naves espaciais, quando vêm como os ônibus espaciais, né? Quando eles entravam na atmosfera, eles têm embaixo deles eles têm cerâmica refratária para resistir a altas temperaturas. Um desses aí explodiu porque uma daquelas plaquinhas se soltou. Não lembro se foi o Challenger ou... enfim, esqueci o nome dele agora, mas um desses ônibus espaciais explodiu na entrada. Um foi na decolagem, um não foi na entrada. Bem, ela sobreviveu ao frio do espaço, sobreviveu ao vácuo, sobreviveu à radiação espacial e sobreviveu às temperaturas altíssimas da entrada aqui na Terra. E se a pedra for grande o suficiente, ela consegue chegar até o solo. E quando chegar ao solo, o que acontece?
ela explode. Impacto. Sobra só uma cratera, muitas vezes. O material vaporiza. A bactéria sobreviveu também ao impacto. Gente, que bactéria seria essa, hein? Está aí na tela. Só poderia ser uma bactéria de Krypton, uma superbactéria, para resistir a tudo isso. Então, nós somos descendentes de Krypton, porque nós descendemos todos de um ancestral comum, que seria uma bactéria espacial super, ultra, mega, power, resistente. Gente, essa é a história que querem colocar no lugar de Gênesis. No lugar do texto que diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio, um Deus todo-poderoso, supremamente inteligente, projetou a vida. E disse Deus, haja luz. E disse Deus, haja plantas, haja seres humanos. Criou, modelou o ser humano. Então, o que você acha? Qual é a história mais mirabolante? E qual delas é mais plausível? Você escolhe. Nesse momento, a explicação para a origem da vida é essa aí, com base em artigos científicos. Tá? Estão querendo ressuscitar a panspermia cósmica. A vida surgiu no espaço, não sabemos como nem onde, mas foi assim, porque nós não queremos a alternativa, que é Deus. Não queremos Deus, não queremos Bíblia, não queremos criacionismo. Isso é absurdo. Nós ficamos com essa superbactéria. É duro, né? Eu termino como comecei, com Carl Sagan, que diz assim no mesmo livro, O Universo Assombrado pelos Demônios. Parece-me ser necessário um equilíbrio delicado entre duas tendências. A que nos impulsiona a examinar com atenção, de maneira incansavelmente cética, todas as hipóteses que nos são submetidas, e a que nos convida a guardar uma grande abertura a novas ideias. Se você é apenas cético, como eu conheço muitos por aí, nenhuma ideia nova chegará até você. Deus? Não quero saber disso. Design inteligente? Absurdo, não vou nem pensar nisso. Ok? Você não vai aprender jamais o que quer que seja de novo. Você se tornar uma pessoa detestável, convencida de que a estupidez reina no mundo. Em contrapartida, se está aberto para a credulidade e não tem nem mesmo um pouco de ceticismo, então não é mais nem capaz de distinguir entre as ideias úteis e as que não possuem nenhum interesse. Então, o ateu e evolucionista ceticismo para reprovar ideias falaciosas, mitos, inverdades e fake news, e um pouco também de credulidade, sim, para manter a mente aberta para novas ideias e argumentos diferentes. Eu vou encerrar com um exemplo bíblico. Talvez você esteja pensando, peraí, como assim, na Bíblia? Sim. E o mais interessante, esse exemplo vem de um pescador, não vem de um cientista. Um pescador chamado Pedro, que em certo momento agiu como um cientista deve agir, agiu como uma pessoa honesta, intelectualmente honesta deve agir. Aqui no contexto da ressurreição, as mulheres viram o túmulo vazio, voltaram correndo para contar para os discípulos. Pedro ouviu aquela história e achou que era loucura. Ele não aceitou. Olha o que diz o texto aqui. Lucas 24, 11 e 12. Para eles, os discípulos, porém, a história pareceu absurda e não acreditaram nelas, nas mulheres. Mas Pedro se levantou e correu até o túmulo. Abaixando-se, olhou atentamente para dentro e viu os panos de linho vazios. Então voltou para casa admirado com o que havia acontecido. Essa é a atitude de uma pessoa intelectualmente honesta. Eu não acredito, eu duvido, mas eu quero ver por mim mesmo. Eu vou buscar as evidências. Então não sei quem que vai depois ter acesso a essa gravação aqui, mas eu quero te convidar a ser cético como Pedro. Eu não acredito em Deus, eu não acredito no criacionismo, mas será? Será que eles têm evidências? Será que o túmulo está... Eu não acredito na ressurreição. Não pode, Jesus morreu. Nós vimos ele ser sepultado. Sabemos o endereço do túmulo. Está lá, está morto. Mas será que é isso mesmo? Eu vou verificar. Eu vou me levantar na minha cadeira e vou gastar tempo. Eu vou me empenhar em buscar essa revelação e vou atrás disso. Pedro fez isso. E eu espero que as pessoas que se pautam pela Bíblia tenham a mesma postura, né? Eu não acredito na Trindade. Mas por quê? Você já investigou o assunto? Já estudou isso? A Terra é plana, mas você já estudou o assunto a fundo? Você correu até o sepulcro? Você levantou da cadeira? Ou só está vendo videozinhos da internet? Essa é a postura de um cientista verdadeiro. Levantar-se, ir atrás das evidências, porque elas existem, se você quiser encontrá-las. Que Deus nos abençoe para sermos, na medida certa, céticos, mas também crédulos, para crer no que é factível e desprezar aquilo que é absurdo. Para duvidar do que é absurdo, mas crer naquilo que é factível. Grande abraço para vocês, meus amigos pastores, e que esse conteúdo aqui
seja útil, né, aí no ministério de vocês também. Muito obrigado pelo convite. Pastor Michelson, muito obrigado, viu, por esta apresentação tão especial. E realmente nós precisamos ter esse desejo de investigar, né? O pessoal está colocando aqui também, está muito satisfeito com a apresentação. Teria como responder uma ou duas perguntas, pastor? Daria Vamos lá, para a gente pastor. colocar? Vamos lá, então. Algumas que chegaram aqui, por exemplo, a questão dos métodos de datação, que segurança podemos ter quanto aos métodos utilizados de datação? Olha, é uma pena que o tempo é curto, porque isso aqui renderia mais uma meia hora de conversa, né? Então, fica aqui o convite para que vocês leiam o capítulo sobre datação no meu livro História da Vida, tá? Mas, resumindo, os métodos são lógicos, né? Porque eles se baseiam no decaimento radioativo. Então, você tem, por exemplo, uma amostra de pedra, se for inorgânico, você vai ter que usar um método tipo urânio-chumbo. Se for orgânico, você pode usar o carbono 14, ok? Se você usar numa rocha, por exemplo, o método de urânio-chumbo, a ideia é a seguinte: existe uma quantidade X de urânio naquela amostra que vai decaindo com o tempo, vai se transformando em outras substâncias, digamos assim, né? No fim das contas, com esse decaimento radioativo, você vai ter o chumbo que é estável, não decai mais. Medindo as quantidades de chumbo e urânio na amostra, dá para ter uma média ali da idade dela, da suposta idade. Na verdade, você tem uma ideia do decaimento radioativo. Porque como saber quais eram as proporções iniciais de urânio e chumbo naquela amostra? Como saber se o decaimento não acelerou ou retardou ao longo do tempo, né? Hoje se sabe que, por exemplo, explosões atômicas conseguem alterar drasticamente essa taxa de decaimento, né? A meia-vida, como se diz. O mesmo acontece com o carbono 14. O carbono 14, no máximo 60 mil anos, dá para datar com ele, né? Eu sei, extrapola muito o que a gente crê ser o tempo de existência da vida na Terra, né? Mas ainda assim, para um evolucionista é muito pouco tempo, 60 mil anos, porque eles trabalham com milhões. Além de 60 mil anos, uma amostra não pode ter mais carbono 14. Mas o curioso, isso é uma informação bastante interessante, é que estão descobrindo traços de carbono 14 em fósseis de dinossauros, por exemplo. E dinossauros teriam que ter milhões de anos. Então você escolhe, o método funciona ou não funciona? Se ele funciona, você tem que me explicar como é que estão descobrindo traços de carbono 14 em ossos fossilizados que não deveriam ter mais nenhuma molécula de carbono 14. E se não funciona, nós vamos discutir um pouquinho a questão da fragilidade desses métodos, que realmente envolve a questão de não sabermos quanto que havia de carbono 14 e carbono 12 na amostra inicial, qual foi a taxa de decaimento nessa amostra, porque, veja, para que eu pudesse confiar que um objeto, um pedaço de pau ou osso, ficou ali decaindo, né, estavelmente ao longo dos séculos, eu teria que pegar esse bicho que morreu, colocá-lo numa caixa de chumbo e deixar lá paradinho. Aí eu poderia confiar que o decaimento foi uniforme. Mas não é assim, ele fica exposto na natureza, exposto à chuva, exposto à radiação solar, às bombas, aos experimentos nucleares, né, do século XX, enfim, a contaminação por carbono das indústrias, da Revolução Industrial, todas as amostras pós-Revolução Industrial estão contaminadas com mais carbono 12 do que as amostras anteriores, do que seria a medição anterior à Revolução Industrial. Por exemplo, tem um experimento bem interessante que foi feito, está no meu livro documentado, em um aeroporto canadense, haviam sido plantadas árvores lá, fazia ali 200 anos no máximo, né? Tinham várias árvores lá grandes. Quando o aeroporto foi inaugurado, alguém teve a curiosidade de fazer medição de carbono 14 nos troncos, nas cascas daquelas árvores. E apareceram medições assim de milhares e milhares de anos. Só que eles sabiam que as árvores tinham no máximo 2 séculos, né? O que aconteceu ali? O que você imagina que aconteceu naquela região? Aeroporto, escapamento dos aviões, eles queimam querosene e aí liberam CO na atmosfera, no ar. As árvores absorveram esse CO, não é C14, é C12, ok? Absorve esse CO, esse monóxido de carbono, e aí a medição deu o quê? Que elas eram muito antigas, porque tinham muito carbono 12 em relação a pouco carbono 14. Falso. O método está correto, mas não levaram em conta, eles depois descobriram que era isso, né? Mas tinha que levar em conta que ali havia um elemento poluidor, escapamentos de aviões. Percebeu? Isso acontece em vários contextos, né, em ambientes. Então, o método é lógico, mas não é tão confiável, né? E se nós partimos da premissa de que ele é confiável, vamos ter que explicar algumas coisas anômalas que estão acontecendo, como C12, carbono 14 em ossos fossilizados de dinossauros. Isso é bem interessante.
Meu blog, se você for ao meu blog Criacionismo, vai lá no buscador e coloca lá assim, ó, carbono 14, ou então, outro assunto interessante, tecidos moles, só tecidos moles. Porque estão encontrando também tecido mole em fóssil de T-Rex, por exemplo. Foi encontrado aí faz alguns anos já, colágeno, pele e até vasos sanguíneos, num fóssil que teria supostamente milhões de anos. Sendo que em poucos milhares de anos, tudo que tinha de mole ali devia estar degradado já, né? Ou fossilizado ou degradado. E agora, como explicar isso? Será que esses dinossauros são mais recentes do que a gente pensa? É o que temos que pensar, né? Só que às vezes o modelo é tão bem estabelecido, o modelo evolucionista, o ideal seria que o acúmulo de evidências contrárias fizesse em algum momento ter que rever o modelo. Ok? É assim que a ciência deve funcionar. Só que quando o modelo é tão dogmático, eles começam a desprezar as evidências para manter o modelo. E aí isso não é ciência, isso é fé. Isso é dogma. Mas acontece. Certo, maravilha. Uma pergunta mais aqui: existe algum animal em que uma parte do seu corpo está numa camada e outra parte do corpo em outra camada? Essa é uma questão bem interessante e foi documentado já isso, não só animais como árvores também. São chamados fósseis interestrato. E aí complica muito também, porque, veja, se o animal estava com... Os estratos, como eu disse, são, no modelo evolucionista, eles se sobrepõem ao longo de milhões e milhões de anos. Né? Então, você tem um estrato aqui, o Cambriano, aí vem o segundo, aí tem todas aquelas camadas lá, né? Eras, né? Ordoviciano, Siluriano, Jurássico, Triássico, né? São os mais famosos aí, porque tinha os dinossauros, o Jurássico, né? Então, cada uma dessas vai se sobrepondo ao longo de milhões e milhões de anos. Os geólogos entendem mais essa questão aí. E quando você encontra um fóssil, pensa aqui, ó, aqui são as 4 camadas, meus 4 dedos, né? Você encontra um fóssil que atravessa camadas, isso significa que a cauda do bicho morreu há 500 milhões de anos e a cabeça foi morrer há 50 milhões de anos. Estou chutando aqui só para vocês terem uma ideia. Coitado do animal, ele levou milhões de anos para morrer, né? Então, não faz sentido. Agora, faz sentido se você pensar que essas camadas foram depositadas rapidamente num evento catastrófico que envolveu transporte e deposição de muitas toneladas de sedimentos. E aí você entende por que as camadas são frequentemente plano-paralelas, né? No Grand Canyon, de novo, aqui. Pensa lá no Grand Canyon, né? Aquele recorte de várias camadas. Se elas ficarem expostas ao longo de milhões de anos às intempéries, vento, erosão, chuva e tudo mais, elas deviam ser todas como a topografia atual, né? Bem irregular. Só que elas são, repito, todas plano-paralelas, numa extensão de quilômetros e quilômetros. Ou seja, a estratificação foi rápida ali. É como se você pegasse uma jarra e colocasse ali, assim, ilustrando bem toscamente, né? Coloca ali areia, argila, cascalho, vários tipos de solos, põe água, agita aquilo, fica uma mistura homogênea, né? Você deixa parada em cima da mesa, por algum tempo ela vai decantando de forma seletiva. Aquilo que é mais denso, que tem menos flutuabilidade, afunda primeiro. Depois de algum tempo, você vai ter uma coluna geológica na sua jarra, em cima da mesa. Ok? Agora, pense isso em larga escala. Um evento hídrico catastrófico que agitou tudo, misturou tudo, e depois, com algum tempo, isso vai sedimentando. Pode acontecer em dias, semanas, meses. Não precisa milhões de anos para acontecer esse tipo de coisa. Ok? E esses fósseis em 3 estratos mostram que realmente alguma coisa estranha existe com esse modelo evolutivo de milhões de anos, né? É bem provável que esse sepultamento, essa deposição foi rápida, a ponto de conseguir sepultar troncos, né, na vertical em várias camadas. Isso é um fato que já foi observado por aí no mundo, né? O dilúvio teria alterado a datação? Também é bem possível, né? Já está demonstrado que, por exemplo, o urânio pode se esvair das amostras por lixiviamento ou por erosão, né, digamos assim. Então, ela consegue tirar mesmo quantidades, né, de material, tanto pai quanto filho. Então, realmente, a flutuação de datas aí pode ser dramática, né? Vulcanismo também, uma série de coisas que nós cremos que aconteceu no dilúvio, que pode ter sido assim uma bomba para esses métodos de datação radiométricos, né? É uma boa pergunta e realmente isso afeta, sim. Sobre o crânio de Luzia, encontrado no Museu do Rio de Janeiro, poderia falar um pouco? Luzia, né? Aquele museu que pegou fogo, não sei nem se o crânio dela escapou, né? Eu não tenho essa informação. Eu visitei esse Museu Nacional pouco antes de ele ser destruído lá pelas chamas. Foi uma perda terrível, irreparável, né? Inclusive tinha lá um meteorito, grande meteorito metálico, né? Que
que ficava... Esse deve ter resistido, claro, porque ele resistiu até a entrada na atmosfera, né? O que é outro argumento contra a teoria da Terra plana, viu? Porque na Terra plana não tem como explicar meteoritos. Porque se existe um domo sólido cobrindo a Terra, não passa nada por ele, né? Naves não saem e meteoritos não entram. Aí eles inventam mirabolâncias para tentar explicar como é que os meteoritos existem, porque existem, né? E o metal, o mineral deles é um metal diferente da Terra, né? Então eles vieram de fora, realmente. Bem, o de Luzia é a mesma coisa que outros crânios tidos como hominídeos, né? Quando você vai investigar a fundo a questão, você percebe que ou são macacos ou são seres humanos. Diferentes, mas são seres humanos. Por exemplo, o homem de Neandertal, né? Tinha um crânio maior, tinha uma compleição física maior que a nossa, inclusive. Mas já está provado que esse ser, ele fazia coisas bem humanas, como escovar os dentes, rituais de sepultamento, construções. Então, não tinha nada de hominídeo, era um ser humano, só que com uma conformação diferente, né? Luzia, especificamente, eu não sei, eu nunca estudei detidamente esse crânio aí, mas provavelmente, né, eu já vi fotos, mas as fotos geralmente são reconstruções também. Não caia nessa conversa, às vezes pega lá uma revista National Geographic, na capa tem lá o carinha lá com olhos verdes, cabelo repartido ao meio, né? Você não tem isso, né? Você tem fragmentos de crânio, repito. Dificilmente você encontra um crânio completo. Quem mais trabalha nesse meio da paleontologia, a gente brinca, são os paleoartistas, né? Porque eles têm que pegar esses fragmentos e transformar em seres já prontinhos. As pessoas, quando pegam a capa da revista, elas vão olhar assim, olha, acharam um hominídeo completo lá, né? Mas não, aquilo ali é arte, é imaginação com base em fragmentos. Então, eu não sei qual é a que ponto está ali, né, o crânio dela mesmo, da Luísa, né, da Luzia, se é mais completo do que os outros, né, enfim. Mas, para mim, é ser humano mesmo que existiu aí no passado, ou se não foi, seriam hominídeos. Na África, né, que é onde eles mais pesquisam, geralmente se encontram hominídeos mesmo, são macacos, né, macacos promovidos a ancestrais humanos. Pastor Michelson, muito obrigado, amigo, por esse tempo conosco. O grupo está muito feliz aqui, satisfeito, e as orientações aí foram bem pontuais. E também os recursos que estão disponíveis, né? Como os livros, o blog. E esse material, alguns perguntaram, vai ficar gravado, etc. Sim, vai ficar gravado. Nós vamos passar depois aí o link para todos, para que todos tenham acesso e tenham a oportunidade de rever, de novamente revisar tudo que foi apresentado aqui, né? Agora, pastor Everton, só uma pequena ressalva, advertência que eu gostaria de fazer aqui no final. Vocês são pastores, são líderes, né? É que, assim, às vezes a gente, ao expor esses temas aqui, dá essa impressão assim, de que então a evolução é uma bobagem, né? É tudo bobagem. Não é bem assim, né? Eles têm argumentos bastante consistentes. Geralmente, os argumentos que eles usam são mais para, assim, provar a seleção natural, que é uma coisa que a gente aceita, né? Para demonstrar que existem mutações, também aceitamos as mutações. O difícil é provar que mutação pode gerar um organismo mais aprimorado, novos órgãos funcionais, planos corporais. Mutações geralmente são deletérias, estragam aquilo que já existe de bom ali. Então, não apresentemos para os jovens essa ideia de que evolução é uma bobagem toda, porque eles vão chegar nas universidades da vida aí e vão encontrar ali PhDs, pessoas bem preparadas que vão defender o evolucionismo, esses aspectos pelo menos, né? Não a parte mais filosófica, mas a parte mais factual mesmo da evolução, com tremendos argumentos, com pesquisa científica forte, né? E aí o jovem vai ficar confuso. Peraí, mas o meu pastor, o meu ancião disseram que isso aqui é uma bobagem, mas eu estou vendo que o doutor aqui estudou a vida inteira esse assunto e isso parece bastante convincente. Então, para ser honestos, também nós temos que ajudar os jovens, especialmente aqueles que vão para as universidades, a entender que sim, existem bons argumentos no modelo evolutivo, mas também existem bons argumentos no criacionismo. E você tem que ler sobre isso, você tem que comparar os modelos e separar aquilo que é assim mais filosófico, geralmente a ideia de origem da vida, isso é filosofia, daquilo que é factual, que você talvez até possa aceitar no modelo evolutivo. Então eles têm que ir para a universidade com essa ideia. Então eu quero estimular fortemente vocês, né, todos, em todos os níveis, a organizarem simpósios, organizarem congressos universitários, né, pelo menos um por ano, e assim com palestrantes de áreas científicas. Hoje nós temos assim vários núcleos da Sociedade Criacionista espalhados pelo Brasil. Tem jovens bons lá que já têm formação acadêmica, mestrado, doutorado, né? Não precisa sempre ficar nos mesmos, né? Deem espaço para esses que são assim alinhados com a igreja e que já têm uma boa formação acadêmica. E promover todo ano esse tipo de simpósio. Pode ser uma coisa simples, mas
que tenha ali um espaço para os jovens perguntarem, serem estimulados a ler antes de ir para a faculdade. Porque se eles não fizerem isso antes da faculdade, não só no que diz respeito ao marxismo, é o que eu ia falar agora, não só no que diz respeito ao darwinismo, mas também ideias marxistas e outras coisas assim. Eles têm que, antes de chegar no campus secular, e não só secular também, outros estão contaminados com isso, né? Geralmente essas duas ideologias, darwinismo ateísta e marxismo ateísta, são os que vão chocá-los. Eu falo isso porque eu passei por uma federal há 30 anos, hoje está pior, bem pior. Então eles têm que ler antes um pouco algumas coisas, serem preparados, né? Para que quando chegar à universidade, ainda que ele não tenha lido muita coisa, mas ele sabe que a resposta existe. Não vai se desesperar, ficar confuso. Bom, a minha igreja tem respostas. Eu posso buscá-las agora, né? Agora, se ele chegar lá cru, totalmente cru, sem ter sido preparado e motivado antes, gente, 70% dos nossos jovens estão perdendo a fé quando chegam à universidade. Isso é estatística, né? 70% abandonam a igreja quando chegam à universidade. Nós temos que fazer alguma coisa para reverter esse quadro e permitir que esse pessoal da universidade sejam depois os criacionistas que vão palestrar na igreja, que vão defender a nossa fé com pesquisa científica. Senão nós vamos perdê-los, né? E está muito em nossos ombros como pastores e líderes esse desafio aí. Realmente, um desafio e apelo feito, né? Pastor Moisés Moacir, suas palavras finais, amigo, para a gente fechar o programa de hoje. Muito bem, muito obrigado, ao pastor Michelson, pela parte da manhã estar conosco aqui no Nordeste, a semana passada com a nossa liderança das igrejas locais, e agora pela manhã com o ministério. Eu tenho certeza que esse conteúdo, esse material, pelas palavras aqui no chat e pela vontade de perguntar, sempre são subsídios importantes e relevantes. E quem quiser se aprofundar um pouco mais, nós temos uma literatura produzida, né, pela igreja. O pastor Michelson citou alguns materiais dele e tem mais um canal dele que vale a pena dar uma buscada, uma conferida e crescermos. E fica aí, de fato, o apelo. Às vezes nem é preciso esperar tão somente pela associação, a nível de distrito mesmo, ou juntando 2 distritos, é possível realizarmos conteúdos, buscando pessoas, para que a gente tome, de fato, essa iniciativa e sejamos, de fato, os grandes protagonistas desse conteúdo tão relevante para os nossos jovens. Fica aqui a nossa gratidão, pastor Michelson. Deus continue te usando e sendo bênção para essa igreja. Muito obrigado, amigos, pastores e os campos, pela participação nessa manhã. Bênçãos na família, bênçãos aí no trabalho. Deus siga cuidando de cada um de vocês. Eu vou pedir ao pastor Fabiano Capelletti, que representa a nossa instituição, o nosso querido IAPE, que está aí com a camisa bonita aí do IAPE. Pastor Fabiano, por gentileza, você poderia orar conosco, nos despedindo dessa manhã tão abençoada? Ok, vamos orar então. Pai querido, nós louvamos o teu nome nessa início de tarde, porque sentimos a tua mão sobre nossas vidas a cada dia. Muito obrigado, porque o Senhor não nos deixou sozinhos nesse mundo em trevas. O Senhor revelou para nós a tua palavra, revelou para nós o teu poder, o teu amor, aquilo que o Senhor pensou para cada um de nós e aquilo que o Senhor espera para cada um de nós. Muito obrigado por parte da manhã termos dedicado a crescimento, na verdade, crescimento para nós, mas para o Senhor apenas é uma revelação do que o Senhor prontamente deixou para cada um de nós conhecermos, e nós queremos conhecer e conhecer-te mais e mais a cada dia. Muito obrigado, porque a tua palavra, ela é especial, e cada vez que cavamos um pouco mais fundo, ficamos maravilhados com o que o Senhor fez e com o que o Senhor faz em nossas vidas. Continua abençoando o pastor Michelson Borges nas suas atribuições, família, saúde, e a todos nós, na nossa esfera de ação, onde quer que estejamos, que sejamos bênçãos para o crescimento
fortalecimento da fé do nosso povo, até em breve vermos Jesus face a face. Em nome dele nós oramos. Amém.